Olá, colegas do nosso portal. Eu estou aqui hoje com Carlos Panitz, presidente do Instituto Brasileiro de Supply Chain, o INBRASC. Ele vai nos contar um pouquinho dos conceitos básicos de uma área que ele entende bem. Olá, Panitz, obrigado por nos receber. Prazer é meu. Panitz, o que é Supply Chain? Supply Chain envolve decisões de uma organização desde a fase de concepção da cadeia. Quais vão ser os parceiros de negócio, o que vai ser feito dentro de casa, o que vai ser buscado fora, quais vão ser os canais de distribuição. Uma vez desenhado a arquitetura da cadeia de suprimentos, então se passa para o nível tático para se administrar o processo de gestão de demanda, distribuição, planejamento de produção, planejamento de suprimentos e o fluxo físico envolvido para casar suprimento e demanda. E qual é a diferença entre logística e supply chain, que na teoria parece ser tão parecido? Pode-se imaginar o seguinte, supply chain, se for uma casa, né, ela envolve no nível estratégico, na base, né, essas decisões de fazer ou comprar, a estratégia de suprimento, a estratégia de sourcing, quem vão ser os parceiros de negócio, e depois você vai construir 3 grandes pilares: fluxo físico, o fluxo de informação e a gestão de relacionamento. Logística lida basicamente com o fluxo físico de materiais e o fluxo de informações para fazer esse processo todo acontecer. Portanto, logística está inserido, né, dentro desse guarda-chuva maior chamado supply chain. Hoje, grandes empresas têm investido bastante no supply chain de forma bem estratégica. Ele tem sido o grande responsável pelo crescimento dos negócios. Como é que você enxerga essa questão? Sem sombra de dúvida, uma vez que cada vez mais uma empresa depende, né, de seus parceiros de negócio para agregar valor ao produto, né, nenhuma empresa consegue se dar ao luxo de ser vertical, né, como se era no tempo de Ford. É muito importante essas decisões estratégicas a respeito de quem vão ser os parceiros. E um aspecto muito importante é que as decisões de supply chain nunca são departamentais. Você, para tomar uma decisão do que vai ser feito dentro de casa ou fora de casa, você envolve minimamente a área de compras, a área de manufatura, a área de finanças. Quando você vai discutir estratégia de canais de distribuição, você está envolvendo vendas e marketing, você está envolvendo a área de logística. Portanto, essas decisões, elas são decisões estratégicas para as organizações nos dias de hoje, pelo envolvimento de todas essas áreas funcionais para se criar uma estratégia de sucesso. Tá, um dos assuntos que mais tem sido procurado pelos executivos da área são os indicadores de performance. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Gerenciar uma cadeia de suprimentos, ela pressupõe, né, um alinhamento entre as funções departamentais e entre os parceiros de negócio. Então, definir quais são os indicadores básicos para se gerenciar uma cadeia é uma questão realmente chave. Fazendo uma analogia com a aviação, qualquer pessoa familiarizada com a aviação sabe que para tu pilotar um avião, seja um Boeing, um Airbus ou um pequeno avião, você precisa de 5 indicadores básicos. Numa cadeia de suprimentos também, você precisa de indicadores que monitoram os custos envolvidos no teu processo de agregação de valor, qual é o nível de utilização de ativos, o tempo de resposta da cadeia ou responsividade, o grau de confiabilidade dos processos da cadeia e o grau de flexibilidade que essa cadeia tem para atender uma determinada expectativa do mercado. Então, essas são as 5 grandes dimensões. Quais as diferenças você tem observado entre o supply chain que é aplicado aqui no Brasil e o supply chain que é aplicado no exterior? Existe alguma diferença que dê para observar bastante? Eu diria que não. Se nós pegarmos empresas de ponta no Brasil, normalmente são empresas multinacionais, elas costumam oferecer para suas matrizes performance até superior às suas unidades co-irmãs fora do país. E se vê vários cases de excelência em diferentes segmentos de indústria aqui no Brasil, desde o setor alimentício, o fármaco, o automotivo, o aeroespacial. Então, eu diria que o supply chain ele tem crescido no Brasil na mesma velocidade que ele vem se desenvolvendo também em outros países. Pode servir como exemplo, então, para muitos outros países. Em vários casos, com certeza. Ok. Qual o perfil hoje do profissional de supply chain que está no mercado? O profissional de supply chain, ele
precisa inicialmente ter uma visão bastante holística, né, da organização. Desde do processo de como acontece a demanda na ponta, né, no ponto de venda, né, no cliente final, na indústria, o processo de manufatura, o processo de desenvolvimento e concepção do produto, porque ele vai seguramente interferir em todas essas decisões estratégicas e influenciar fortemente se uma empresa vai fazer, né, um produto modular, se vai fazer a diferenciação do produto próximo do cliente, né? Todas as estratégias da cadeia exigem do profissional um profundo conhecimento, né, de todos os processos de negócio de uma organização. E hoje, quais são os principais desafios para o profissional de supply chain? O principal desafio de um profissional de supply chain é justamente disseminar essa visão, buscar esse alinhamento, porque via de regra as empresas elas possuem uma história, uma cultura e uma tradição, e tu trabalhar uma visão de supply chain dentro de uma organização muitas vezes demanda quebrar algumas barreiras departamentais, exige fortemente tecnologia da informação. É impossível se fazer supply chain sem um uso intensivo de tecnologia de informação, tanto na parte de sistemas transacionais, ERPs em todo o seu potencial, quanto em sistemas especialistas focados em distribuição, planejamento de demanda e integração dos elos da cadeia através de tecnologias de comunicação. Ok, Panis, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. Eu conversei com Carlos Panitz, presidente do Instituto Brasileiro de Supply Chain, o Imbrasc.